Aleluia. Sabe, queridos, Deus tem nos movido, tem nos direcionado a ser uma igreja que, mais do que frequentar aos domingos, é uma igreja que se movimenta, mas que se movimenta no poder de Deus. Uma igreja que crê num Deus poderoso. Eu quero te convidar a entrar nesse lugar, a entrar nesse caminho onde o Senhor quer nos conduzir. Porque Deus, o que Deus tem para você, através de você, os seus olhos não viram ainda. Você não conseguiu imaginar, mas sabe o que acontece? Às vezes a gente fica tão limitado nos nossos pensamentos. A gente fica tão preocupado, tão envolvido nas nossas coisas. E a gente se esquece de quem Deus é e o que Ele quer de nós. Mas nós vamos romper em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, você pode se assentar. Aleluia. Nós estamos na nossa série Eu Acredito. E na semana passada nós falamos, o tema era Eu Acredito na Igreja. Essa igreja que Jesus levantou, que Jesus estabeleceu sobre uma base que é o seu próprio nome, o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa igreja onde as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, onde a igreja vai chegar nas portas do inferno e ela vai vencer, e ela vai derrubar as portas, e ela vai tomar conta do reino, ela vai transformar a realidade. Essa igreja que traz o céu à terra, que a vontade de Deus, que cumpre aquilo que Jesus falou, que era o desejo de Jesus, quando Ele diz, quando vocês orarem, vocês oram, Pai, seja feita a Tua vontade na terra como ela é feita no céu. Precisa que a vontade de Deus seja feita, e essa vontade de Deus é através da igreja. Então eu acredito numa igreja que tem isso no coração, que tem esse princípio, que tem essa missão como estilo de vida. Mas hoje nós vamos falar sobre unidade, que também está ligado à igreja. Mas nós vamos olhar outras coisas também a respeito da unidade. E eu quero, querido, convidar você a abrir o seu coração, que você esteja muito atento, que você esteja aberto, porque Deus está nos conduzindo a um lugar, querido. Deus nos deu uma terra, essa terra chama-se Laguna, e nós vamos conquistar essa cidade no poder do nome de Jesus Cristo, amém? E através do quê? Através da unidade. Através da unidade. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 2. Versículo 1 até o 4, diz assim: e por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? A unidade, esse assunto é um assunto que Deus dá muita importância. Quando a gente vê lá o começo da história, o começo da humanidade, a gente já vê algo que a unidade sendo estabelecida aqui. Você começa lendo o primeiro capítulo de Gênesis, e você vai ver que diz assim, e criou Deus, ou Deus criou. E logo em seguida começa uma sequência dizendo Deus, e disse Deus, haja, e disse Deus, ajunte-se, e disse Deus, cubra-se, e disse Deus, produza. Tudo isso são ordens, palavras de Deus liberadas, mas há um momento no versículo 29, 26, que Deus fala o seguinte, diz assim a Bíblia, disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Esse é o princípio já da unidade. Antes Deus estava liberando palavra, Deus estava dizendo que as coisas simplesmente, liberava uma palavra e as coisas simplesmente começavam a existir, começava a brotar as plantas do chão e começava a haver divisão na água, começava a se espalhar e a terra foi formada desse jeito através da palavra liberada de Deus. Apenas com uma palavra Deus criou o mundo, liberando a sua palavra, essa palavra que traz existência aquilo que não existe. Mas no momento de criar o homem não foi a mesma coisa. Quando Deus criou o homem, Deus ele fez um trabalho manual. Deus ele foi um artesão, ele pegou aquele barro, mas ele não pegou sozinho. Ele convidou o Filho e o seu Espírito para participar disso. Sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo assim, Deus estava dizendo assim: olha, nós vamos fazer juntos alguém conforme a nossa imagem. Eu vou colocar nele um pouquinho de mim, eu vou colocar nele um pouquinho de você e um pouquinho de você. Esse princípio da unidade é tão importante no reino de Deus, que Jesus, antes de ser crucificado, passa algum tempo falando com seus discípulos, orando pelos seus discípulos e por nós, e falando sobre isso, dizendo da importância da unidade, onde a gente deveria aprender a ser uns com os outros e aprender a ser um com Cristo, assim como Ele era um com o Pai. Então esse princípio é muito forte, o princípio da unidade. Eu me lembro, sabe, quando eu penso em Deus criando o homem, planejando o homem, sabe, ali a trindade. Eu me lembro de quando a gente planejou a Isabel, a nossa filha mais velha. Eu lembro das coisas que a gente conversava e a gente decidiu, nós vamos ter um filho. Nós vamos ter um filho. E eu sempre falei uma coisa, eu quero ser pai de menina, eu sempre falei isso. E aí eu comecei a criar a minha filha na minha imaginação. E eu falava, eu quero que o cabelo dela seja bem enroladinho, bem enroladinho. Hã? Black Power, o que eu queria fazer nela. Meu sonho era pegar minha filha e fazer um Black Power desse tamanho. Eu não consegui fazer nela, mas eu fiz em mim depois. E a minha esposa falou, não, tadinha da menina, para pentear é difícil. Eu falei, então deixa o Black Power para lá. Tá, mas eu quero que a minha filha seja faladeira. Gente do céu. Quem convive com a Isabel sabe o quanto essa menina fala. Ela não respira quando ela fala. E desde pequenininha ela foi assim. Ela ficava na frente da nossa casa, lá no portão, e passava alguém na estrada ali na frente da nossa rua, e ela dizia oi. E as pessoas paravam e conversavam com ela. E a gente começou, aí eu falei, eu quero tal nome para minha filha. E ela falou, não, esse nome não. Aí a gente entrou num consenso, num acordo. A gente pegou a metade daquilo que eu queria. E a gente fez. Sabe, a gente construiu junto, fez junto. Sabe, eu imagino Deus fazendo a mesma coisa. E isso é o princípio da unidade. Unidade, querida, é quando você se junta com alguém no mesmo sentido, no mesmo propósito, na mesma visão. E entram em acordo e decidem fazer algo juntos. Só existe sucesso em alguma coisa quando ela é feita com unidade. Só existe sucesso quando a gente consegue fazer as coisas através da unidade. Mas quando a gente prega sobre unidade na igreja, geralmente as pessoas acham que a gente só vai falar sobre essa questão no âmbito da igreja mesmo, da unidade dentro da igreja. Mas ela envolve a unidade que Deus fala, o princípio da unidade de Deus, é muito mais aberto do que isso. A gente pode viver unidade em outras áreas na nossa vida que a gente precisa então enxergar. Existem 3 esferas onde a gente pode praticar, onde a gente precisa praticar a unidade. A primeira delas, eu vou falar que é da família, onde a gente precisa praticar a unidade. Lá em Gênesis, Deus fala assim para o homem, Deus cria o homem, né? E Deus vê que o homem estava sozinho, estava triste, desanimado, desamparado, todo mundo com seu casalzinho, só o homem
feliz, quer dizer, triste, que não tinha ninguém, não tinha uma esposa para ele. E aí Deus vai lá e cria a mulher e dá essa mulher de presente para o homem. E diz para ele, ó, essa aí, aliás, ele fala, né? Ah, essa é carne da minha carne, é osso do meu osso, que poético. E aí Deus fala assim, vocês dois, os dois, serão ambos uma só carne. É o princípio da unidade. São duas coisas que se unem, e quando se unem, não dá mais para separar, pode até separar, mas vai sair pedaço. Vai sair um pedaço de um agarrado no outro, do outro agarrado no um. Esse era o princípio da unidade que Jesus está falando para a família. Então vocês vão ser um agora. E ser um em família é aprender que os nossos pensamentos agora não são mais o pensamento absoluto. É aprender que as nossas vontades não são mais absolutas. Que aquilo que a gente aprendeu durante a vida toda, aquele sistema de crença que a gente criou, agora ele precisa ser transformado, porque a gente vai viver com outra pessoa que teve uma educação, que teve uma criação totalmente diferente da nossa. É totalmente diferente. Então, essa unidade, para existir, a gente precisa entender isso. E o maior problema nas famílias é essa questão. Que um não concorda com o outro, um não aceita o que o outro diz, ou não aceita aquilo que o outro é. Não estou dizendo que a gente não tem que mudar algumas coisas, a gente precisa mudar algumas coisas. Mas o princípio da unidade é abrir mão por um objetivo maior, por um propósito maior. É estar unido por causa de um propósito maior. Se a família não passar por isso, se a família não entender isso, a chance de ela fracassar é muito grande. Porque a gente começa a olhar os defeitos. Quando casa, a gente sabe que é assim. Quando casa é lindo demais. Quando a gente está namorando, a gente quer casar, é lindo demais. E é bom casar. Mas chega a hora que acaba a lua de mel e a gente começa a ver os defeitos. Deu meia-noite, a princesa, a carruagem começa a virar uma abóbora. Acorda de manhã, foi dormir com um príncipe e acordou com o sapo. Acabou a magia, acabou aquela coisa linda. E agora a gente tem que aprender a viver, a conviver em unidade. Pessoas totalmente diferentes, mas que entenderam o propósito de ser um. Se a gente não entender isso dentro da família, a gente vai fracassar. Jesus mesmo usou esse exemplo quando ele foi acusado, quando ele estava expulsou um demônio e falaram para ele que ele expulsava demônios por Beelzebu, pelo próprio demônio. E aí olha o que Jesus disse. Jesus disse, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma, não subsistirá. Se houver divisão dentro da casa, dentro da família, isso não é só entre os casais, mas é pais e filhos. Se houver divisão, não tem como dar certo, não vai dar certo. O que vai acontecer é que talvez você consiga viver dentro da sua casa até sair, até você casar e ter a sua liberdade. Mas você vai sair cheio de ferida, vai sair cheio de mágoa, vai sair cheio de rancor, cheio de amargura, precisando liberar perdão, porque não houve unidade, porque a gente quer brigar pelos nossos próprios interesses, pelas nossas ideias. A gente não quer abrir mão da nossa ideia para a ideia do outro, para aceitar a ideia do outro. Tem que ser só aquilo que a gente quer. Não, tem que ser desse jeito, senão não dá. Se o nosso lar estiver dividido, a nossa família estiver dividida,
ela não vai resistir. Nenhum reino, olha só olha o exemplo que Jesus está dando. Quem é Satanás? Não é o cara que inventa, que tenta colocar discórdia no nosso meio. Mas até para colocar discórdia na família da gente, colocar discórdia entre as pessoas, colocar discórdia na igreja, ele tem que estar unido com os capetinha dele. Porque nem eles, cada um fazendo uma coisa desordenada, vai dar certo. Até o Satanás entendeu esse princípio. E a gente também precisa entender. Então a família é essa primeira esfera, onde a gente precisa viver em unidade. O segundo é a unidade com a igreja. Hebreus 10, 24, 25 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixamos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A igreja, querido, tem essa responsabilidade nos dias de hoje. Por quê? Porque o fim está próximo. Talvez você não ouve falar muito nisso. Talvez você tenha a dúvida de que o que é o fim? O que é o fim? Na verdade, o que é o dia que o autor de Hebreus está falando aqui? O que é esse dia? É o dia, queridos, onde as coisas vão ficar muito difíceis, piores do que já estão. E a gente vai precisar encorajar um ou outro, a gente vai precisar orar um pelo outro, a gente vai precisar dar suporte um para o outro. Pessoas que têm desistido de estar na comunhão da igreja estão enfraquecendo, estão desistindo, estão parando, estão morrendo, porque elas decidiram viver sozinhas, ficar lá no seu cantinho, separadas, sem pedir ajuda. A igreja, nós, queridos, nós procuramos de todas as formas oferecer esse suporte para as pessoas na igreja. A gente procura fazer isso. A gente procura dizer, olha gente, se precisar de alguma coisa, a gente está aqui, tem o nosso telefone. O nosso telefone não é secreto, o nosso número não é secreto. A gente não tem 2 celulares lá e quando chega no final de semana desliga um. A gente não tem isso. A gente é acessível, a gente está aqui, você tem pessoas, nós temos líderes aqui capacitados para ajudar você, para te encorajar, para servir de suporte para você. Então ninguém tem o direito de pegar e dizer assim, a igreja não me ajudou. Não, você precisa, se você está com uma necessidade, você precisa abrir a sua boca e gritar por socorro. Você precisa dizer, pastor, me ajuda, meu líder, me ajuda. Eu preciso, igreja, me ajuda. Porque a igreja, ela também serve para isso, para que a gente viva em comunhão. Como nós mencionamos na semana passada, a igreja ela não é um membro, a igreja é um corpo. E um corpo que se sustenta. Que se sustenta, que se ajuda. Um corpo que caminha junto. A gente é um corpo, então se há uma necessidade, por que a gente não está se ajudando? A gente precisa viver essa unidade na igreja, esse mesmo pensamento, queridos. Ter esse mesmo modo de pensar. Não é vergonha alguma você vir e falar para você, pastor, eu pisei na bola, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é vergonha alguma isso, você vir confessar isso. Isso demonstra maturidade, isso demonstra arrependimento, demonstra desejo de mudar. E a terceira esfera é a unidade com Cristo, ou seja, é pessoal. Jesus sempre declarou o poder da unidade. Lá em João 10:30, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Jesus ele sempre defendeu isso.
Só que o conceito de unidade de Jesus é diferente do nosso conceito. O que é conceito de unidade? Será que o nosso conceito de unidade é quando o irmão precisa fazer uma obra na igreja, fazer uma laje? Ele vai chamar os irmãos da igreja porque a igreja é unida e os irmãos vão lá fazer a laje junto com ele. Será que isso é conceito de unidade? O que é o conceito de unidade que nós temos? É a gente se reunir e ajudar o irmão a pagar uma conta de luz, fazer um rancho para a pessoa, levar uma cesta básica. Será que unidade é apenas isso? Para Jesus é muito mais do que isso, porque quando ele diz isso, ele diz: eu e o Pai somos um, nós compartilhamos as mesmas ideias, nós compartilhamos os mesmos pensamentos, nós compartilhamos os mesmos sentimentos, ou seja, unidade é uma conexão de uma vida com a outra, é uma ligação de uma vida com a outra, onde os dois se tornam um. Isso é unidade, esse é o conceito de unidade, onde o que Jesus vê. É assim que Jesus olha para a unidade, é assim que Deus olha para a unidade, ser um, gente. É mais do que simplesmente ajudar, é ter a mesma forma de pensar. Essa fusão de uma vida na outra. Como um corpo, onde os braços estão fundidos no tronco. Unidade é isso, esse é o conceito de unidade que Jesus tem. Olha o que é que ele disse lá em João 17:21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, Jesus falando, orando, falando com o Pai. A oração de Jesus é pedindo isso. É pedir para que a gente seja um. Uns com os outros e um também com Ele. A gente ser um com Jesus é fundir a nossa vida com a vida de Jesus. É Ele em nós. Essa unidade com Cristo, sem a qual a gente não consegue viver, a gente não consegue caminhar, não dá para viver longe de Jesus. Jesus falou: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos, ou seja, vocês têm que estar ligados em mim. Não dá para viver desconectado, a gente precisa ser um, cada um tem uma função, mas a gente precisa ser um. A gente precisa dessa unidade. A gente precisa caminhar, avançar, a igreja precisa entender a importância dessa unidade. Mateus 12:25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo. Isso aqui eu já li, né? Já li, desculpa. A gente precisa entender esse conceito de unidade. Então Jesus está dizendo, se o reino é dividido, não vai subsistir. Jesus está falando assim, olha gente, Jesus está formando um povo, Jesus está formando seus discípulos, e Jesus está dizendo para eles, tem que ser um, senão não dá certo. Sabe o que colocou Jesus lá na cruz? Não foi duas pessoas que falaram lá, não foi alguns doutores da lei, 2 ou 3 fariseus, que colocaram Jesus lá naquela cruz, aliás, que pediram a crucificação de Jesus. Não foram 4 pessoas ou 5. A Bíblia diz que a multidão dizia, crucificam. As pessoas se uniram para pedir a crucificação de Jesus. Por isso que o ditado, a voz do povo e a voz de Deus, é relativo. Porque foi o povo que pediu para matar Jesus. Eles se uniram para matar Jesus. Então eu acredito, queridos, na unidade. Eu acredito porque eu sei que é através dela que nós, como igreja, a gente vai avançar. Eu acredito que a gente não pode mais ficar parado, que a gente não pode mais desistir,
que a gente precisa, que a gente não pode mais caminhar sozinho. A gente não pode mais caminhar sozinho. A gente só vai ser forte quando a gente caminhar junto. A gente só vai vencer quando entender que precisa caminhar junto, que precisa caminhar unido. Tem um ditado muito comum, que desde que eu era criança, eu escuto: uma andorinha só? Hã? Uma andorinha só não faz verão. Não é um ditado certo? Ela não voa sozinha, ela vai num bando. E a igreja não pode voar sozinha, ela tem que ir em bando, ela tem que ir unida, ela tem que ser uma. É o que diz a palavra de Deus, é melhor ser um do que dois. É melhor ser um. Não dá para ser uma igreja dividida. Não dá para caminhar sozinho, querer ter uma vida afastada, desconectada da igreja. Não dá. Esse caminho, querido, não é para nós. Jesus nos chamou para a unidade. Jesus nos chamou para andar juntos. É a igreja. Quando Jesus está falando que é a igreja, Ele não está falando de uma pessoa. Quando Ele diz que a igreja vai chegar nas portas do inferno, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, Jesus está falando de um corpo que chega diante das portas do inferno. Ele não está falando de uma pessoa, não é aquele cara que bate no peito e diz: eu vou quebrar tudo agora, eu vou arrebentar tudo. Quando Pedro fala: Senhor, eu jamais te negarei, eu dou a minha vida por ti. Pedro, hoje mesmo você vai me negar, Pedro, porque não é só você, não é uma pessoa, é um corpo que precisa se levantar. É um corpo. Seria muito mais eficaz se todos os discípulos tivessem falado a mesma coisa, tivessem levantado com as suas espadas e pegado e cortado a orelha de todo soldado que tinha ali. Seria muito mais eficaz. Mas uma pessoa só, agindo independente, isso não é igreja. Não há unidade nisso. Não há unidade. Então, por que a gente precisa da unidade? Por que a gente precisa entender isso? Primeiro, porque a unidade é a marca do cristão. Diga comigo, a unidade é a marca do cristão. Não tem como a gente dizer que é cristão se a gente não é um. Não tem como a gente dizer que é cristão se a gente vive falando mal do outro. E não precisa ser o outro da nossa igreja, o outro lá da outra igreja. Porque falar do outro da outra igreja já é feio. Quem dirá vai falar do outro da nossa igreja. Isso não é unidade. A marca do cristão é ser um. Não importa onde ele estiver, quando ele encontra com outro crente, ali ele é um, ali ele é a igreja. Essa é a marca do cristão, é alguém que não vive tentando se aventurar sozinho pela vida, é alguém que sabe que precisa viver na comunidade. É alguém que sabe que precisa estar unido, é alguém que sabe que tem um papel, que é uma peça importante, que tem um papel fundamental no reino de Deus. Precisa ser a nossa marca. Atos 2, 44 diz assim: todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quando eles se converteram, isso fala do início da igreja, quando eles se converteram, eles começaram a crer em Jesus, eles faziam o quê? Se mantinham unidos. E tinham tudo em comum. Essa foi uma marca da igreja primitiva. A igreja, quando começou, os primeiros cristãos, eles tinham essa marca, eles estavam unidos e tinham tudo em comum. Será que se a gente olhar hoje para nós, a gente consegue ter essa mesma percepção nossa? De que a gente é unido, de que a gente tem tudo em comum. Será que a gente consegue perceber isso na nossa vida? Será que a gente trabalha para isso? Será que a gente se esforça para isso, para ser um?
para dizer: irmão, quando precisar de mim, eu estou aqui, irmão, pode contar comigo. Pastor, conta comigo. Vamos abalar essa cidade em nome de Jesus. Eu quero ser um. Eu não quero fazer uma carreira solo, eu quero ser um. Porque a unidade é a marca do cristão. Segundo, a unidade pode nos levar mais longe. Olha só, Gênesis 11:6 diz o seguinte: e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Sabe o que está acontecendo aqui? Algumas pessoas se reuniram e eles falaram assim: vamos construir uma torre, cujo cume toque os céus, e o nosso nome vai ser conhecido. Deus olha para aquilo e fala assim: uau, eles estão errados no que eles estão fazendo, mas eles entenderam o propósito da unidade. E aí Deus fala assim: ó, vamos. Aí Jesus chama de novo e diz: vamos lá, vamos desçamos e vamos confundir a língua deles, porque a partir do momento que eles pararem de falar a mesma língua, acabou para eles. A partir do momento que eles não conseguiam se entender mais, acabou para eles, acabou o projeto deles. Quando há unidade, a gente pode chegar muito longe. Quando há unidade dentro da sua casa, você pode ir longe, a sua família pode ser uma família abençoada. Mas quando você para de se entender, quando a gente não está mais falando a mesma língua, o fim é trágico. Sabe, eles uniram o pensamento deles. Eles compraram uma ideia de construir algo. Mas foi através do quê? Da unidade. E a unidade, ela é poderosa até mesmo fora de Cristo. Esse é o que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui. Não tinha nada a ver com Deus o que eles queriam fazer. Não era o que Deus queria, mas eles estavam usando um princípio que é poderoso: fazer as coisas juntos, ser um só, ter um pensamento, todo mundo trabalhando junto. E aqui tem três princípios importantes sobre a unidade, que são vistos aqui, que Deus fala. E são eles: primeiro, que Deus falou, eles são um. Segunda coisa que Deus falou, eles falam a mesma língua. E a terceira coisa, eles trabalham juntos. Nada do que eles se reuniram, eles são um. Eles falam a mesma língua. E olha o que eles estão fazendo. O princípio da unidade é ser um, falar a mesma língua e fazer alguma coisa. Ação. É o que Deus está mostrando aqui. E o terceiro diz que a unidade atrai a presença e libera o poder sobrenatural de Deus. Mateus 18, 19 e 20. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual o pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Bill Johnson, ele disse o seguinte: quando adicionamos o poder sobrenatural do Cristo ressurreto a um povo unificado para o seu propósito, e um para o outro, nada que se propuserem a fazer será impossível. A unidade, queridos, atrai essa presença de Deus. Você lembra lá, Atos? Quando eles estão reunidos, a igreja está reunida, clamando a Deus, clamando por Deus. E de repente o que acontece? O Espírito Santo desce naquele lugar. Mas Jesus já tinha falado isso: onde estiverem 2 ou 3. E Jesus já tinha falado para eles: fica lá em Jerusalém.
aguardem a promessa, mas vocês não vão ficar de braços abertos, vocês vão clamar pela mesma coisa, todo mundo vai pedir a mesma coisa. E sabe por que o Espírito veio aquele dia? Porque eles estavam juntos com um só pensamento, eles estavam sendo um, eles tinham a mesma visão, eles tinham o mesmo desejo, eles estavam trabalhando para que algo acontecesse todos juntos, estavam todos juntos ali, usando esses princípios, sendo um, falando a mesma língua, e buscando a mesma coisa, trabalhando pela mesma coisa. Por isso o Espírito vem. Por isso Deus se move, quando a gente, querido, está buscando, quando a gente está junto, clamando, o Espírito vem e Deus faz. Então Deus só vai fazer de novo, como a gente cantou aqui, quando a gente estiver todo junto, querendo isso de verdade, dizendo: Deus faz de novo o quê? Deus aviva a tua obra, aviva, Senhor, a tua igreja. Deus faz de novo, Senhor, levanta, Senhor, homens e mulheres corajosos, levanta homens e mulheres poderosos no teu Espírito, Deus. Faz de novo. Esse tem que ser um clamor único, uma só voz. É uma só voz, queridos. Quando eu falo que a igreja precisa se posicionar, semana passada eu falei: gente, a gente fica se encolhendo com medo. Eu não estou dizendo, eu sempre falo: gente, o que a gente está vivendo hoje, essa pandemia é realmente cruel, é algo terrível, mas a igreja precisa se unir para vencer isso. É na unidade que a gente vai vencer isso. Há 2 semanas atrás, colocaram lá no grupo da minha família pedindo oração pelo meu primo. Ele é enfermeiro, e ele estava internado porque ele estava com Covid. E eles colocaram no grupo da família: gente, vamos fazer uma oração, vamos orar por ele, vamos orar por ele, vamos orar por ele. Pessoal, ora aí, porque está difícil. Eu gravei um áudio com uma oração, mandei para ele, ele me mandou uma mensagem de volta, e eu me assustei, porque quando eu ouvi a voz dele, uma voz cansada, ele falou: eu estou mal, ora por mim porque eu estou mal. E aí a família, nós todos começamos a orar, pedindo a mesma coisa, orando. No outro dia ele foi para a UTI, e 2 dias depois, a gente continuou ainda orando. 2 dias depois ele saiu, e agora ele já saiu do hospital e já vai voltar a trabalhar de novo. Só porque algumas pessoas se reuniram com um único objetivo. Imagina uma igreja inteira, imagina uma cidade inteira, quando se une com o mesmo propósito, gente. Imagina, é disso que nós estamos falando aqui. É nessa unidade que eu acredito, onde não há individualismo, onde não há defesa de próprios interesses, mas é um interesse comum. É nesse tipo de unidade que eu acredito, onde a gente consegue ir mais longe. O inimigo, ele não consegue destruir uma família ou qualquer instituição, a igreja, apenas atacando de fora para dentro. Ele não vai conseguir. Ele vai ter sucesso quando ele conseguir atacar de dentro para fora. Sabe quando que a igreja ela perde a sua força? Quando ela deixa de ser um. Quando a igreja perde unidade. Quando os seus membros, quando os membros do corpo, eles começam a trabalhar de forma independente, ela começa a perder a sua força. Quando ela começa a não trabalhar no mesmo propósito. É assim que a igreja perde a força. É dessa forma que o inimigo consegue entrar dentro da nossa casa. É dessa forma que o inimigo consegue entrar dentro da igreja, separar a igreja, dividir a igreja, quando ele acaba com a unidade. Mas a gente não pode permitir isso. A falta de unidade, queridos, é o ponto de fraqueza, de nossa maior fraqueza, onde o inimigo vai atacar, onde ele consegue mexer, onde ele consegue nos abalar, onde ele consegue entrar. E aí a gente volta para o texto.
de Jesus, nenhum reino dividido, nenhuma casa dividida consegue vencer. A gente tem que ser um só coração. Um só coração. Eu acho lindo e tremendo quando Jesus fala que vem buscar uma noiva, que essa união, Ele está falando assim: eu vou me casar, mas eu não quero me casar, eu não quero, o noivo, ele não quer casar e ser dois, ele quer casar e ser um. Por isso que ele usa essa analogia, por isso que ele fala isso, da noiva, de a igreja ser a noiva, de ele ser o noivo, porque é para ser um, a igreja tem que ser uma com ele, a gente tem que ser um com ele. É a única forma que a gente consegue vencer. É a única forma que a igreja vai avançar. É a única forma que a sua família vai ter sucesso. Então, crendo, querido, nesse princípio, eu quero te convidar a buscar, a clamar e a viver, experimentar, querido, o poder da unidade. Eu quero te convidar a entrar nesse processo, onde a gente começa a olhar para a palavra de Deus e começa a entender aquilo que Jesus está falando sobre a unidade. Na semana passada eu disse que o momento nunca foi tão favorável para a igreja manifestar a glória de Deus. Agora está o tempo, o momento está favorável, mas a gente precisa ser um, a gente precisa ter o mesmo pensamento. Aí sim as coisas vão acontecer, aí sim as coisas vão mudar, aí sim a igreja vai fazer diferença no mundo. Através da unidade, usando os 3 princípios que a gente viu, que aquelas pessoas lá em Babel estavam usando: ser um, falar a mesma língua e agir, trabalhar juntos. É assim. Filipenses, eu vou ler de novo o texto lá do começo. E você vai ver esses 3 princípios aplicados aqui. Se por estarem em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo, sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo assim, gente, ele começa elogiando aqui, ele começa dizendo assim: poxa, é tão legal ver isso. É tão legal ver uma igreja que é cheia de amor, ver uma igreja que tem comunhão no Espírito, é tão legal. Mas sabe o que ele diz? Ele diz: a minha alegria precisa se completar numa coisa só falta só uma coisa, para a minha alegria ser completa, que vocês sejam um. Que vocês tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, as mesmas atitudes, que vocês considerem os outros superiores a si mesmo, que cada um se preocupe com os interesses do outro, não é com a vida do outro, é com os interesses do outro. É o que ele está falando aqui. A gente pode ser perfeito em tudo, a gente pode ter várias coisas na igreja que são tão legais, mas a gente precisa, para vencer, para avançar, a gente precisa da unidade, a gente precisa ser um, para chegar onde a gente quer chegar. Eu não vou chegar sozinho, a pastora não vai chegar sozinha. A gente precisa ser um, ter o mesmo propósito, olhar para o mesmo lugar, olhar para a mesma direção e querer a mesma coisa. Será que você quer viver essa unidade? Sim ou não? Então fique de pé, por favor. Nossa língua não pode ser confundida, queridos. Nós temos que falar a mesma língua. E nessa semana, eu estava conversando com a pastora e eu falei: a gente precisa fazer alguma coisa. A gente está falando sobre unidade, sobre avançar em unidade, sobre conquistar através da unidade. E agora eu quero dar a você, querido, a oportunidade
de fazer isso. Nessa semana nós vamos começar um momento onde a gente vai aprender e vai praticar aquilo que a gente está falando aqui. Nós vamos começar aqui durante todas as semanas, uma vez por semana, na quarta-feira, às 6 horas da manhã, uma oração. Mas não é só oração, a gente vai orar, a gente vai entender o que a gente está fazendo aqui. A gente vai pegar a palavra de Deus, a gente vai aprender junto e nós vamos orar juntos. É aprender e praticar. E eu quero te convidar a entrar comigo nesse processo. A entrar comigo nessa visão. Se você quer ver a glória de Deus se manifestando, se você anseia pela glória de Deus se manifestando, se você hoje está com medo por causa da pandemia e você quer ver o milagre de Deus, então esteja conosco. Seja um com o nosso pensamento. Tenha o mesmo modo de pensar. E eu creio que em nome de Jesus Deus vai fazer. Amém? Eu creio. Eu creio. E eu quero te convidar agora, imediatamente, a gente fazer isso juntos. Nós vamos orar aqui juntos, clamando pela mesma coisa. Porque Deus se manifesta através do poder da unidade. Quando nós estávamos cantando, dizendo: Deus, faz de novo, faz de novo, faz de novo, eu comecei a me lembrar da igreja de Atos, que estava reunida ali, como a gente falou, clamando ao Senhor. E Deus respondeu a oração daquele povo, Deus respondeu ao clamor daquele povo, porque eles estavam orando pela mesma coisa, o coração deles era um. E eu quero te convidar agora a unir o seu coração. Nós vamos orar juntos. Eu vou dirigir uma oração aqui, você vai responder aí, você vai orar, vai repetir com toda a força dos seus pulmões, clamando a Deus, tendo o mesmo pensamento, visualizando aquilo que nós estamos orando. Será que você consegue fazer isso? Você está disposto? Então diga amém, pastor, eu estou. Isso. Sabe, a gente é muito contido. A gente é amém. É amém, conta comigo. Eu estou junto, amém, pastor, amém. Isso. É isso. É isso. A gente tem que acordar, gente. Imagina um guerreiro indo para a guerra com a mão no bolso. Imagina. O guerreiro indo para a guerra de mão no bolso. Lá vem o inimigo e ele de mão no bolso, de braço cruzado, com a mão para trás. Não é assim uma postura de um guerreiro. Ele se posiciona para a guerra, sabe? E a posição dele não é uma posição de medo. É uma posição de que alguém que tem coragem, de alguém que está dizendo: eu estou aqui para lutar, eu estou aqui para vencer, eu estou aqui para batalhar de verdade. Eu estou aqui porque essa guerra aqui que eu estou lutando, em nome de Jesus, ela já é ganha. É assim. Então tome postura aí no seu lugar. Tome postura. E nós vamos orar agora em nome de Jesus, amém? Então vai lá, fecha teus olhos, levanta tua mão, tira a mão do bolso. Larga a mão da mulher. Nós vamos praticar, gente. Levanta a sua mão aí como arma de guerra. Diga: Pai Santo, nesse dia nós declaramos e clamamos o Teu nome em uma só voz. Declaramos que confiamos em Ti, com um só coração, com um só pensamento, com uma só fé. Clamamos a Ti. Vem, derrama o Teu poder, faz de novo, aviva a Tua obra em nós. Em unidade declaramos: venha o Teu reino, venha o Teu reino. Jesus, em Teu nome, profetizamos salvação,
cura, libertação. Jesus, em teu nome, oramos por nossa cidade, que haja cura, que haja diminuição no contágio do vírus. Jesus, em teu nome, em uma só voz, nós declaramos: Laguna é frutífera, Laguna é próspera, Laguna é abençoada, Laguna é de Jesus.